noite para... Boa noite, Helder. Boa noite, Ana. Boa noite a você que está nos assistindo em todo o estado do Pará, de maneira muito especial aos amigos e amigas do sul e sudeste do estado. Obrigado pela companhia, obrigado por terem aceito o nosso convite de estarmos nesse bate-papo ao vivo, onde estaremos conversando, ouvindo opiniões e, claro, debatendo problemas importantes e sugestões para um futuro melhor para o nosso estado. Pois é, hoje a gente vai falar aqui do sul e do sudeste. Fizemos uma enquete de novo. Essa enquete meio que teve um empate técnico, né, entre infraestrutura, segurança e emprego. Então vamos começar com infraestrutura? Vamos lá. Com o maior prazer. Tá, vamos lá. Esse é um tema muito importante para essa região. É uma região muito produtora, uma região em que o agronegócio é muito forte, a pecuária, a produção de soja, de grãos, também a produção de minério. Então é claro que falar em produção necessita ter escoamento para essa produção, necessita ter estrada, ter hidrovia, ter ferrovia, ter logística. Então é muito importante a gente começar esse bate-papo conversando sobre esse tema. Vamos começar aqui com a pergunta do Alessandro Rodrigues. Helder, quando vamos destravar as obras do Pedral do Lourenço? Então, é importante essa pergunta, Alessandro, não é isso? Alessandro. Então, é muito importante essa pergunta. Esta é uma obra histórica para o nosso estado, é uma obra sonhada por gerações e gerações que estão aguardando com que a hidrovia possa permitir a navegabilidade do rio Tocantins de Marabá no sentido até o porto de Barcarena, que acabou sendo interrompido quando das obras da hidrelétrica de Tucuruí. No final ali de 2012 foi feita a eclusa, foi concluída a eclusa de Tucuruí, mas fica apenas 8 meses o rio com condições de navegabilidade, porque quando o rio baixa por conta do verão, acaba impedindo a navegabilidade, principalmente num trecho de 43 quilômetros que fica no município de Itupiranga, que é o conhecido Pedral do Lourenção. Então, neste sentido, nós temos lutado para garantir com que esta obra possa acontecer. Nós conseguimos os recursos numa união da bancada federal de deputados e senadores, eu pude colaborar, pude cooperar para viabilizar que o DENIT, o Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte, o Ministério dos Transportes, viabilizassem mais de 500 milhões de reais o investimento que está previsto. E, dizendo objetivamente a pergunta do Alessandro, a expectativa é de que até setembro estejam sendo feitos as primeiras explosões das pedras que estão ali no local, nesses 43 quilômetros de pedras que interrompem a navegabilidade no período do verão. A expectativa, portanto, é que nesse período sejam feitos os primeiros testes de explosão das pedras, inclusive isso faz parte do processo de licenciamento ambiental. O projeto executivo está pronto, o processo de licenciamento está muito avançado e a partir destas explosões o licenciamento estará liberado para que efetivamente as obras possam acontecer. A minha previsão, portanto, é que até o final de 2018 essas obras estejam efetivamente ocorrendo e a partir daí cobrar para que se tenha celeridade e agilidade, o orçamento está garantido, o recurso para a obra está garantida e eu espero, se Deus quiser, que terminando esta obra em 2, 3 anos, nós estaremos vivendo um novo tempo. É importante que a população saiba disso. Com essa obra é um novo tempo para aquela região. A região toda vai se transformar num encontro entre estrada, um encontro de ferrovia, porque a ferrovia Carajás passa em Marabá, com a hidrovia, permitindo inclusive que o escoamento da produção possa chegar pela ferrovia, possa chegar por estrada até a hidrovia, e Marabá se transformará inevitavelmente num grande encontro com perspectivas de novos negócios, da atividade econômica absolutamente diversificada, como se chama a palavra técnica, vai ser um hub de encontro de modais, ferrovia, hidrovia, estrada, rodovias no caso, e a partir daí escoando para o porto de Vila do Conde em Barcarena e a partir de Vila do Conde indo para os mercados internacionais. Essa questão logística ali é realmente uma questão muito importante na região, né? A gente tem aqui outras pessoas também trazendo esse tipo de questionamento, né?
O Átila Cruz, há alguma proposta quanto às ferrovias e hidrovias como forma de escoamento de produtos em maior quantidade, tornando os produtos mais atraentes e preços acessíveis? Então, essa questão da ferrovia é uma coisa importante que precisa ser debatida no Brasil. E no Pará não é diferente pelo nosso tamanho territorial, pelas nossas necessidades de complementação da nossa estratégia logística. Mas aí eu quero fazer um destaque. Nós temos que, num primeiro passo, priorizar com que a Ferrovia Norte-Sul, Ferrovia Norte-Sul, ela vem do sul do Brasil, o nome já está dizendo, no sentido do norte. Hoje ela já está em Açailândia, no Maranhão. A nossa luta qual é? É fazer com que ela saia de Açailândia, no Maranhão, e ela possa ir até Vila do Conde, em Barcarena. Ela sai de Açailândia, passa ali entre Dom Eliseu e Rondon do Pará, seguindo no rumo ali, margeando o Rio Capim, em Paragominas, Tomé Açu, chegando até Barcarena, em Vila do Conde. O que acontece? Neste momento, o governo federal está no processo de leiloar a concessão para a continuidade das obras da Norte-Sul. Eu entendo que o primeiro passo que nós temos que fazer é trabalhar para que de Açailândia nós consigamos fazer uma ligação com a Ferrovia de Carajás, porque está muito perto, ela já passa muito perto, então são investimentos muito menores. Fazendo com que ela encontre com a Ferrovia Carajás, que hoje é utilizada para levar o nosso minério de Carajás, lá em Parauapebas, no sentido de Itaqui, no porto de Itaqui, no Maranhão, nós conseguiremos já fazer essa ligação, portanto, de Açailândia com o município, com Marabá, através da ferrovia de Carajás, e ali, com a hidrovia, nós já seguimos caminho. Então, este é o primeiro passo, o passo fundamental e imediato para garantir que a ferrovia possa ter uma ampliação na sua atividade. Hoje a ferrovia praticamente é só para carregar minério e a gente assiste o minério sendo levado, as nossas riquezas indo embora e não fica nada, não fica emprego, não fica oportunidade, não fica agregação de valor e a gente perde muito com isso. Então este é o primeiro trabalho que tem que ser feito. O segundo trabalho é efetivamente fazer com que a Norte-Sul possa chegar até Barcarena e aí consolidamos com que o porto de Barcarena se transforme no porto mais importante de toda a região norte, mas mais do que isso, do centro-norte do nosso país. Há um outro debate que foi colocado pelo governo do estado, que é uma ferrovia paraense, chamada FEPASA. É um debate, uma discussão que está sendo feita de uma ferrovia que sairia de Santana do Araguaia, fazendo inicialmente até Marabá, de Marabá seguindo um trecho semelhante ao trecho da Norte-Sul. Eu confesso que eu fico imaginando o cidadão que deve olhar as estradas no estado do Pará e fica vendo as estradas esburacadas, as estradas numa situação precária, quando no inverno é lama, quando no verão é poeira. Aí eu fico imaginando a população acreditar que o governo do estado, que não dá conta de fazer estrada, vai conseguir fazer ferrovia que custa 10 vezes mais do que o preço de 1 quilômetro. 1 quilômetro de ferrovia, ela é 10 vezes mais cara do que 1 quilômetro de ferrovia. Por isso é importante que a gente possa ter pé no chão. A população não aguenta mais promessa, promessa, promessa. Este governador que está encerrando o governo prometeu essa ferrovia. A ferrovia ela não sai do computador, então virou uma peça de ficção. E aí eu acho que nós temos que ter muita responsabilidade e a minha defesa é fazer com que haja a vinculação da Norte-Sul junto com o governo federal, que tem muito mais capacidade financeira para fazer. É um projeto nacional, não é um projeto especificamente do Pará, para garantir a otimização e a utilização hoje já da ferrovia de Carajás existente e garantir a hidrovia do Rio Tocantins, Marabá até Vila do Conde, e uma outra hidrovia muito importante, que é a do Rio Capim, que vai beneficiar o escoamento de grãos da BR-222, Dom Eliseu, Rondon, Bom Jesus do Tocantins, Abel Figueiredo, toda essa região por meio hidroviário pelo Rio Capim e também a hidrovia do Rio Guamá. Com isso, a gente aproveita o que é algo muito peculiar nosso. Nós temos uma música no nosso estado que diz que os nossos rios são as nossas ruas. Portanto, se os nossos rios são as nossas ruas, nós temos que nos valer disso para garantir que estes rios possam ser navegáveis e possam se transformar numa oportunidade para diminuir o custo do frete,
o custo do deslocamento da nossa produção e garantir com isso emprego, renda e aquecimento econômico para o nosso estado. Você falou aí do abandono das rodovias, né? O Jodi Vaz, o Efésio Souza... Posso mandar um abraço rapidinho? Ah, tá apitando aqui, então tem que mandar um abraço para o pessoal que, inclusive, tem um registro, né? Mandar um abraço para o pessoal que vem acompanhando nas outras lives e mandando um abraço. Então, eu quero agradecer a todos que têm acompanhado todos esses dias de live que nós estamos fazendo. Inclusive, ontem deu problema técnico, nós vamos fazer uma nova live sobre a região metropolitana, provavelmente na semana que vem, e é importante que as pessoas já fiquem atentas, porque eu acho que não é justo, não é correto que a população que se mobilizou ontem na região metropolitana para debater, discutir os problemas, acabaram sendo punidos, não podendo debater por conta dos problemas que nós tivemos. Então, na semana que vem, nós vamos fazer um live sobre a região metropolitana e também amanhã estava previsto fazermos uma live sobre a região nordeste do estado. Mas acabou coincidindo que amanhã, às 6 horas da tarde, eu tenho que dar uma palestra na Federação da Agricultura do Estado do Pará, onde está acontecendo o encontro anual dos ruralistas do estado e o horário o horário da palestra é no horário da nossa live e aí eu ia ter que fazer mal feito algum dos dois. E aí não é legal, tem que ser feito de forma correta, fazendo com qualidade, respeitando tanto o convite dos ruralistas quanto a você que nos acompanha pelas redes sociais. Então, por isso, nós vamos fazer na segunda-feira que vem o debate e a live sobre a região Nordeste e provavelmente na terça da semana que vem nós faremos a conversa e o bate-papo novamente sobre a região metropolitana. Aí vamos tratar novamente sobre segurança, vamos tratar sobre transporte, que é um problema sério na região, educação, cultura, geração de emprego. Mas vamos voltar então para o Sul e Sudeste. Queria mandar um abraço para Fátima Bispo de Breu Branco, cidade de Breu Branco, cidade importante ali do entorno do Lago de Tucuruí, onde tem uma produção de pescado importante. O Nivaldo Pereira, de Eldorado dos Carajás, cidade com a força da pecuária da bacia leiteira. Um abraço ao José Leite, de Marabá, ao Ailton Teixeira, de Itupiranga, também na região do Lago. Mandar um abraço a Sueli Carvalho, novo repartimento, a região do Lago de Tucuruí está toda mobilizada. A Márcia Silva, de Santa Maria das Barreiras. Mandar um abraço a Santa Maria das Barreiras e também a Casa de Tábua, aí na cidade de Santa Maria das Barreiras. E também a Érima Lima, de Paragominas, querida cidade de Paragominas. E o Fábio Luiz pede um alô. Alô, Fábio, obrigado pela tua companhia. Vamos continuar, Ana? Vamos lá. Então, eu estava falando, né, que o Efésio Souza está perguntando sobre a BR-422, né, que está interditada ali no trecho entre Novo Repartimento e Tucuruí. E o Jodi Vaz fez a mesma pergunta e o Lindon Vander falou não esquece da nossa querida Transcametá, que liga Tucuruí a Cametá. Então, vamos falar desses trechinhos. Então, esta BR é uma BR importantíssima e que está em situação precária, dramática. Eu, inclusive, peguei uns vídeos que eu recebi da BR-422, nesse trecho que o Efésio fala entre Novo Repartimento e o município de Tucuruí. Mostrei para o ministro dos Transportes, dizendo que era um absurdo a situação que a estrada estava. O ministro dos Transportes imediatamente cobrou, porque eles têm um contrato de manutenção da estrada, mas o fato é que esta manutenção não é o suficiente. E nós estamos dialogando com os deputados federais e senadores para garantir com que seja colocado recursos no orçamento. São 60 e tantos quilômetros esse trecho entre Tucuruí e Novo Repartimento, para garantir a pavimentação deste trecho, que por sinal tem o melhor pão de queijo do estado do Pará. Porque é exatamente nessa região, sempre quando eu ando ali na estrada, eu paro para comer um pão de queijo fantástico que tem nessa região. Com relação à Transcametá, é uma região muito importante, porque ela vem trazendo essa região do Baixo Tocantins, subindo até Cametá, e é outra importante demanda que a população está solicitando. Como se vê, nós temos problemas muito sérios no transporte rodoviário do Pará. Sejam as estradas estaduais, sejam as estradas vicinais do município
principalmente, e as estradas federais, as BRs, as PAs e as estradas que estão dentro dos municípios. E aí é fundamental que se possa priorizar investimentos efetivos para garantir a trafegabilidade. Tem avançado? Tem avançado. Nós conseguimos o recapeamento da BR-155 entre Marabá e o município de Redenção. Tem o compromisso de começar as obras das pontes da BR-158 de Redenção até Santana do Araguaia, mas ainda tem, por exemplo, 422, que é, sem dúvida alguma, uma legítima solicitação e que o governo federal tem que cumprir com a sua obrigação de garantir a trafegabilidade, sem contar com outras rodovias. Por exemplo, a BR-230, a Transamazônica, que nós conversamos aqui 2 semanas atrás, quando conversávamos sobre a região oeste, mas a Transamazônica ela vai terminar lá na região oeste do estado, passando ali Novo Progresso, passando por Rurópolis, etc. Mas ela começa em Palestina, quer dizer, ela vai no rumo do Amazonas, no rumo do Mato Grosso, mas ela começa no estado do Pará, lá no Tocantins. Portanto, é uma estrada que corta praticamente o estado todo. Hoje nós tivemos uma excelente notícia. Na Transamazônica, em Palestina do Pará, tem 12 quilômetros que é a comunidade Jarbas Passarinho, que é uma vila onde inclusive tem um posto da Secretaria de Fazenda do Estado, e lá 12 quilômetros não são pavimentados. E a população sofre demais com a poeira, com a lama, e havia uma demanda de muito e muito tempo para que estes 12 quilômetros entre Palestina, entre a comunidade Jarbas Passarinho e a fronteira, que acho, salvo engano, Araguatins, no estado do Tocantins, que pudesse ser asfaltado. E hoje foi publicada a licitação para que seja contratada empresa por parte do governo federal para que estas obras tão importantes possam ser efetivamente concluídas em favor da população. Estava falando aí de ponte, o João Moreira pergunta sobre a ponte de São Geraldo do Araguaia. Em que pé está? Então, essa ponte é uma ponte importantíssima que liga o Pará ao Tocantins. Do lado de cá, São Geraldo do Araguaia, do outro lado, Xambioá. Nós conseguimos, numa parceria com a bancada do Tocantins e a bancada do Pará, garantirmos que os recursos fossem assegurados. Eu, inclusive, estive no dia da assinatura da ordem de serviço para o início das obras lá em São Geraldo e também lá em Xambioá. Lamentavelmente, as obras licitadas, recurso garantido, dinheiro na conta para iniciar a obra, e houve uma decisão da Justiça, salvo engano, o desembargador Souza Prudente, da primeira região federal, do TRF, da primeira região aqui em Brasília, decidiu pela suspensão para que não se iniciasse a obra. Houve um recurso por parte do Ministério dos Transportes para que a presidente Carmen Lúcia do Supremo Tribunal Federal pudesse decidir autorizando o início das obras, e nós estamos cobrando essa decisão da Justiça. Essa é uma obra sonhada por muito e muito tempo pela população, seja de São Geraldo, de Pissarra, de toda aquela região que aguarda, porque não apenas beneficia essas cidades, mas é um novo eixo também de escoamento da produção, seja o que vem do Tocantins para o Pará, seja o que vai do Pará no rumo do Tocantins. Importantíssima para os dois estados, uma obra muito importante e que a gente tem que trabalhar para que ela saia do papel. O Vinícius Rolins de Tucumã pergunta por que o trecho Xinguara-Eldorado continua tão ruim. Então, esse trecho, eu inclusive percorri, eu fui para o aniversário de Xinguara, há coisa de 15 dias atrás, saí de Canaã dos Carajás, ali pela Transcarajás, que o deputado Priante está trabalhando para transformar em via federal, saindo ali no posto 70 da BR-155, passando por Sapucaia e depois chegando até Xinguara, mas também fui no Dia das Mães, inclusive tive a oportunidade de passar o Dia das Mães lá em Eldorado dos Carajás e sair de estrada e vi que tem uma parte que está muito precária e o DENIT tem um contrato de manutenção e melhoria para asfaltamento. Então tem uma parte que está asfaltada, já depois do quilômetro 70, salvo engano, e há uma outra parte que ainda está muito precária e nós estamos cobrando para garantir com que as obras possam efetivamente serem conclusas, garantindo segurança para quem trafega na BR-155.
Olha, para você ver, né? A gente tem aqui mais de 81 mil pessoas alcançadas e 1.000 pessoas na sala nesse momento ouvindo. Que bacana. O pessoal está super afim mesmo de conversar sobre essa questão da infraestrutura. Nós já chegamos a quantos mil seguidores? A gente está faltando um pouquinho para chegar em 160 mil. Bacana. Ontem eram 157, né? Então está crescendo. A família está crescendo. Exatamente. Que bom, né? Por falar em família, queria mandar um beijo para a Eva, minha filha, está me assistindo. Mandar um beijo para minha esposa Daniela, para o Helder Filho, para o Tota, todo mundo assistindo em casa. É bom, né? Tem uma pergunta aqui de Paragominas, né, que passou esse problema todo agora nessa época das chuvas. Deixa eu ver se eu consigo achar. Priscila Nascimento. Helder, o que vai acontecer com as pessoas prejudicadas pela enchente Paragominas? Ninguém revela os donos das barragens, nada foi feito, vidas se foram, famílias estão destruídas. Então, isso pelo que eu soube, o Ministério Público estava apurando, porque houve o rompimento de 5 barragens que acabaram gerando a inundação e a destruição de bairros da cidade. Eu, inclusive, já não estava mais ministro, mas fiz questão de, no dia, ocorreu o lamentável evento, de tarde para a noite, principalmente durante a noite, durante a madrugada. No dia seguinte, eu fiz questão eu estava em Brasília, saí de Brasília correndo para cá, para o Estado, para garantir com que pudesse fazer presente. Pude, inclusive, tive a oportunidade de acompanhar o ministro da Integração, o ministro Pádua, que me sucedeu, e colocar, o Ministério da Integração foi colocado pelo ministro Pádua à disposição através da Defesa Civil. Sei que chegaram mantimentos na cidade, que inclusive já foram entregues estes mantimentos, kits de higiene, kits de alimento, colchonetes, apoio para as famílias. E a Prefeitura de Paragominas tem a responsabilidade de concluir, junto com a Defesa Civil do Estado, todo o plano de reconstrução das áreas que foram atingidas. Portanto, o Ministério da Integração seguramente estará à disposição e foi isto que o ministro Pádua disse no momento da visita, no momento que a Prefeitura apresentar o plano de reconstrução das áreas atingidas para que aconteça esta reconstrução. E, por outro lado, o Ministério Público e a Justiça têm que investigar se quem deu causa para que possa responsabilizar estes. Certo. A gente tem a participação também do Antony Minati Campos. Ele postou no evento mais cedo falando: eu não vou poder participar da transmissão ao vivo porque a Eletronorte não disponibilizou fibra até a minha cidade, que é Novo Progresso. A internet tem baixíssima qualidade, é muito instável, então não dá para acompanhar a transmissão ao vivo. Então, né, ele vai ver depois, e aí vai ver que a gente falou aqui do assunto dele. Ele trouxe o seguinte: ele disse que Novo Progresso é um dos maiores municípios do país em extensão territorial. E não emite carteira de trabalho, não emite RG, não emite passaporte, não tem agência da Caixa para saque de benefício. Aí a pessoa gasta quase que 70% do que vai receber fazendo um trajeto de 400 quilômetros para conseguir ter acesso a um serviço público. Então, Novo Progresso está na BR-163, é um dos últimos municípios da região oeste do estado ou dos primeiros municípios para a entrada do Pará, quem vem no sentido Mato Grosso e também na fronteira ali mais do Amazonas. De fato, nós temos que levar em consideração o tamanho territorial do estado e a necessidade de aproximar os serviços da população. Isto que o Antony está relatando é absoluta verdade. As pessoas precisam trafegar quilômetros e quilômetros para a emissão de um documento. As agências bancárias estão fechando todas por assalto e isto impede com que tenham nos municípios o serviço bancário para que as pessoas possam receber, seja uma movimentação financeira, seja um benefício de direito. E eu sou absolutamente solidário, Antony. Inclusive, tive a oportunidade, há cerca de 2 anos atrás, de participar da inauguração da agência do INSS em Novo Progresso, que é um avanço, porque até então não tinha agência do INSS. Agora, isto é o suficiente? Não. Nós temos que garantir com que os serviços essenciais, seja a emissão de carteira, seja a presença de que possa, em parceria com as prefeituras, garantir emissão de carteira de trabalho, garantir os direitos previdenciários, seja os correios, seja um banco, sejam, claro, os serviços essenciais de saúde, como também a presença dos serviços de educação e segurança em cada cidade do estado. Porque isto é uma demanda muito peculiar nossa. Eu vou dar um exemplo. Nós temos São Félix do Xingu,
que é da região que nós estamos tratando aqui, da região sudeste do estado. Nós temos localidades em São Félix do Xingu que ficam distantes centenas de quilômetros da sede do município. Portanto, nós temos que olhar pela sede do município, mas temos que olhar também pelas comunidades mais distantes. Lá perto de Progresso tem Castelo dos Sonhos, que compõe o município de Altamira, que fica a 950 quilômetros de distância rodoviária entre Castelo dos Sonhos e o município sede, que é o município de Altamira. Portanto, são peculiaridades que só o estado do Pará tem. São Félix do Xingu, que eu citava, tem mais de 10 mil quilômetros de estrada vicinal dentro da cidade. Portanto, são realidades que só quem conhece o Pará, quem sabe a realidade, quem mora no nosso estado, efetivamente tem dimensão dos desafios e precisa apresentar soluções e construir parcerias que viabilize com que a população seja contemplada nos seus anseios e nos seus direitos. Nós temos aqui... Mais abraço. Temos. Deixa eu abrir aqui só um minutinho, vamos lá. Bem, o Adenilton Guedes, de Terra Alta. Terra Alta é na região Nordeste. Região Nordeste, nosso bate-papo transferido para segunda-feira. Leonardo Santos, de Nova Esperança do Piriá. Também, Leonardo, na próxima segunda-feira vamos bater esse papo. A Fátima Meirelles, de Mocajuba, região do Baixo Tocantins. O Wellington Michel, de Igarapé-Miri. A turma do Baixo Tocantins está em peso. O Wellington Michel, de Igarapé-Miri, que é a terra do açaí. O Renildo Silva, de Ourilândia. Ourilândia é uma cidade importante com a força do minério, na PA 279, junto com Tucumã, junto com Água Azul do Norte, Xinguara, São Félix do Xingu. Falando em Tucumã, o Márcio Nunes. Falando em Xinguara, o Diego Arraes está aqui. E o Amarildo Jacinto, da querida cidade de Marabá. Quem também chegou mais aqui, ó. O Alex Guedes, de Juruti, ele pede um abraço. Obrigado, Alex. Você tem razão. O resultado aí, sempre tive muitos amigos e eu agradeço muito o carinho do povo de Juruti. Vamos falar de emprego agora? Vamos. Então, a Vaniele Barbosa, de Eldorado dos Carajás, ela disse que precisa que o governo invista em agropecuária e agronegócios. E várias outras pessoas citaram agronegócio e agropecuária. O Jackson de Souza Vasconcelos. Como é que chama a moça que falou? Vaniele. Vaniele. Isso. Vaniele. O Jackson também fala, o Jackson ele é de Ulianópolis, também fala sobre... Terra do milho. Agronegócio. E da soja. Inclusive vai ter o Fest Milho nos próximos dias, agora em junho eu vou lá. Ó, deixa eu falar uma coisa. Vaniele, você tem toda a razão, o Jadson da mesma forma. Vou dar um exemplo do quanto o Pará é forte e importante na pecuária, mas ao mesmo tempo sofre pela ausência de políticas públicas de desenvolvimento. Eldorado dos Carajás, a terra da Vaniele. Lá foi fechado um frigorífico por um grande grupo econômico nacional que comprou o frigorífico e fechou para a reserva de mercado. Quer dizer, para poder elevar o preço e não ter a concorrência. Compra o concorrente e fecha o frigorífico na cidade para que, com isto, possa praticamente ter o domínio e a exclusividade na operação de frigoríficos e abatedouro. Isso é um absurdo. E aí o Estado tem que se fazer presente e estabelecer regras que estimule o investidor a vir para o nosso Estado, sim, mas vir para ganhar junto com a gente. Vir para sacrificar a população, imagina, foram mais de 300 empregos que se perdeu em Eldorado dos Carajás porque fechou o frigorífico lá em Eldorado. Mas eu posso dar outros exemplos, porque foram vários frigoríficos que fecharam no nosso estado. Sem contar com praticamente um monopólio de alguns operadores, muito poucos, na área do abate de carne. Ana, o preço da carne no estado do Pará só não se transformou num problema gravíssimo econômico, praticamente quebrando a pecuária do estado, porque começaram a exportar gado em pé para o Oriente Médio. Se não fosse isto, nós teríamos tido um problema seríssimo da pecuária. E a pecuária é um dos sustentáculos
para garantir emprego e garantir renda no estado do Pará. Isso não pode acontecer. E aí o governo tem que se fazer com um pulso forte para garantir, sem intervenção, sem adentrar na atividade privada, na atividade particular, mas tem que estabelecer regras e monitorar, regular, fazer com que haja o acompanhamento para que não venha a comprometer a economia, ainda mais numa área tão sensível como esta. Portanto, este olhar da geração de emprego é fundamental. E aí eu tenho batido muito no que é conhecido como verticalização da produção. O que é? Eu pegar, por exemplo, o boi, eu vou matar o boi. Certo? O boi vai lá para o frigorífico, para o abate, é um gado de corte, vai para o frigorífico. Eu posso ter a atividade do abate, a venda da carne, mas eu posso também pegar o couro e fazer um curtume para produção de sapato, produção de cinto, produção de bolsa. Isto tudo, quando eu abro um curtume, quando eu abro uma produção de couro, eu estou gerando emprego. E isso é que falta para o nosso estado. Acaba que tem que vender o gado em pé porque não tem alternativa sequer para abater por falta de uma estratégia de desenvolvimento econômico. Ou então, nós estamos vendo a soja indo embora. Nós não podemos fazer a produção de óleo no nosso estado? Podemos fazer isto. Produção de ração? Podemos fazer. Portanto, são estratégias que possam gerar emprego. O minério. Nós estamos vendo a ferrovia, os trilhos com os vagões levando o nosso minério. A sonhada siderurgia na região de Marabá, que encontra com Parauapebas, com Canaã dos Carajás, se transformando ali num dos maiores polos minerais do planeta. E a operação siderúrgica, o nosso minério, ele sai lá de Parauapebas, embarca no vagão do trem, do vagão do trem embarca num barco, num navio lá no Maranhão e vai gerar emprego lá na China. Ou então vai para o Ceará, o nosso minério vai para o Ceará, e o Ceará é que está ganhando dinheiro com uma riqueza como a nossa e que acaba deixando problemas ambientais, problemas seríssimos sociais. Portanto, isso tem que ser repensado e revisto, fazendo com que no nosso estado possam, das cadeias produtivas que nós temos, grãos, pecuária, minério e outras estratégias econômicas, nós possamos fazer com que efetivamente se tenha emprego. Porém, para ter emprego e para que o emprego seja para a nossa gente, tem que ter educação. Tem que investir em escolas profissionalizantes, em qualificação técnica, para que essa mão de obra esteja preparada em cada região. Até o Anthony, aquele que falou que não ia poder acompanhar a live por falta de internet, ele também mandou uma seguinte questão. Ele disse que a Escola Estadual Técnica, iniciada no governo do Simão Jatene há mais de 6 anos, está abandonada. Fazer uma correção. Não foi iniciada no governo do Simão Jatene. Foi iniciada no governo da Ana Júlia. Ana Júlia se elegeu em 2006. Esta obra da Escola Tecnológica, lá em Novo Progresso, ela foi iniciada em 2008. E não foi só em Novo Progresso, não. Foi em Novo Progresso e abandonaram a obra em 2010. Nós já estamos em 2018. Mesma coisa, quem está me assistindo de Santana do Araguaia, está lá o esqueleto abandonado em Santana do Araguaia. Abandonaram a Escola Tecnológica de Santana do Araguaia. Nós temos um outro exemplo, em Barcarena, uma escola tecnológica também que está abandonada. Isto tudo foram um conjunto de escolas que o Ministério da Educação disponibilizou para o Estado do Pará, foram iniciados no governo da ex-governadora Ana Júlia. Depois Ana Júlia perde a eleição, o Jatene se elege a partir de 2010, estamos em 2018 e, lamentavelmente, estas escolas estão abandonadas. Breves também está na mesma situação no Marajó, e as escolas abandonadas, fazendo com que a oportunidade do conhecimento que aquele equipamento público podia trazer para esta região e para a população seja desperdiçada. Você sabe que o Pedro Diógenes, o Fernando Bruno e o Edgar Lima, eles reclamam de abandono também, mas é da UEPA de Conceição de Araguaia. Estão em greve, o Jatene sucateou nossa educação. Então, a UEPA, inclusive,
de Conceição do Araguaia. Quer dizer, eu quero dar parabéns, Conceição do Araguaia completa aniversário amanhã. É aniversário de Conceição do Araguaia. E Conceição do Araguaia é a mãe de boa parte dos municípios ali no entorno, lá atrás. Boa parte dos municípios do sul do Pará saíram de Conceição do Araguaia. E amanhã Conceição está completando mais um ano da sua existência. Quero parabenizar a Conceição do Araguaia. Inclusive, hoje eu tive uma excelente notícia. Eu fui no Ministério das Cidades, eu continuo lutando, trabalhando para conseguir recursos e pude conseguir com o ministro das Cidades 5 milhões de reais que o Ministério das Cidades está disponibilizando, está liberando, num pedido que o prefeito Jair Martins me fez para asfaltamento das ruas de Conceição do Araguaia. Até brinquei no telefone com o prefeito, dizendo que era um presente de aniversário para a cidade e estou muito feliz de poder ter colaborado, ter cooperado com isso. Mas, de fato, o campus da UEPA, inclusive, é uma juventude muito mobilizada. E eu tive a oportunidade, inclusive, de dialogar por várias vezes com eles. O investimento no campus, o investimento na área esportiva do campus. Solicitaram emenda, acho que o senador Jader, salvo engano, colocou emenda e recursos para a reestruturação do campus da UEPA no município de Conceição do Araguaia. Tinha uma coordenadora, professora Elda, salvo engano, lá em Conceição do Araguaia, e de fato ali é uma referência não só para Conceição, mas vem a turma de Floresta, de Santa Maria das Barreiras, de Santana do Araguaia, vem gente de Redenção, de toda aquela região que acaba a juventude indo para o campus de Conceição do Araguaia. E a UEPA precisa ser reestruturada, precisa ser revalorizada. Hoje o que se vê é a degradação da estrutura educacional do Estado, seja do ensino médio, seja do ensino superior, e é fundamental uma tomada de decisão. Entender que educação é o caminho para um desenvolvimento perene, para um desenvolvimento constante, para que efetivamente o conhecimento possa transformar a vida das pessoas. E neste momento que nós estamos vivendo, de violência extrema, seguramente eleva-se ainda muito mais a importância da educação. Porque com a educação você promove o conhecimento, com o conhecimento você abre janelas de oportunidade, um horizonte de oportunidade para a busca do emprego, da ocupação, do sustento, da valorização pessoal e profissional. Posso aqui mandar outro abraço? Claro, fica à vontade. João Evangelista de Ipixuna do Pará, lá na nossa Belém, Brasília. Também a Marivone Silva de Uruará. Um abraço aos amigos de Uruará, na Transamazônica. O Alex Guedes de Juruti está nos acompanhando. Juruti é uma cidade importante do nosso estado, que fica ali, uma produção de bauxita importante. Também o Abimael, lá de Maracanã, na região nordeste do Pará. Valeu. Ainda dentro de educação, o Amil Barros, ele diz: Helder, você precisa alavancar os cursos de medicina em Marabá, ampliando as ofertas de vagas. Essa questão da medicina acaba se juntando um pouquinho com a questão da saúde também, né? Então, acabaram fazendo tanta propaganda dessa estrutura do curso de medicina da UEPA lá em Marabá e muito pouco avançou. Marabá, pelo seu tamanho, pela sua importância, a quarta cidade mais populosa do estado e sendo uma referência para toda aquela região. Marabá não é apenas Marabá. Marabá junta diversas cidades. Você tem desde Jacundá, Nova Ipixuna, chegando em Marabá. Você tem na BR-222 toda aquela região de Rondon, Bom Jesus, Dom Eliseu. Para o outro lado, São Domingos, São João, Palestina, Brejo Grande do Araguaia. No rumo da BR-155, da mesma forma também gira no entorno o município de Eldorado, Sapucaia e também Itupiranga. Portanto, são várias cidades que estão na Grande Marabá. E aí é necessário que a formação educacional possa estar sendo consolidada. A formação educacional superior, porque hoje o que acontece, Ana? Muitos dos nossos jovens, eles têm que sair da região sul e sudeste do estado, eles vão estudar no Tocantins, eles vão estudar em Goiás, porque não tem ensino superior de qualidade no nosso estado. E essa é uma realidade que eu falo do sul e sudeste do Pará. Hoje nosso debate é sobre esta região, e você que me assiste sabe o que eu estou dizendo.
Quantos jovens deixam as suas famílias para ir estudar em Palmas, para ir estudar em Porto Nacional, no Tocantins, para ir estudar em Araguaína, para ir estudar no Gurupi, ou então para ir estudar em Imperatriz, no Maranhão? Isso não é possível. Nós temos que garantir a oferta educacional efetivamente onde a gente mora. Nós não podemos ser excluídos do direito de viver com as nossas famílias, porque eu tenho que tomar uma decisão. Ou eu fico com a minha família, ou eu vou em busca da educação, em busca do ensino. Não é certo isso, não é correto. E com a força do Estado do Pará, com a importância desta região e a importância das demais regiões, porque essa realidade não é diferente no Oeste, que o povo tem que ir lá para Manaus, por exemplo, quem está na região do Baixo Amazonas, ou então o pessoal do Marajó tem que ir para Macapá, ou tem que ir para Belém, porque no Marajó não tem uma estrutura educacional adequada. Portanto, há de se rever o pensar regional, porque também a fórmula do pensar e da formação tem que estar vinculada à oportunidade da região, para que essa mão de obra esteja antenada. Nós temos que formar, por exemplo, gente na área do polo mineral que esteja vinculado à estratégia mineral. Da mesma maneira que eu tenho que vincular a pecuária ao agronegócio, se aquela região ela convive e a economia demanda a mão de obra do respectivo segmento e setor da economia. Porque aí eu formo e já garanto o emprego. E eu não preciso trazer gente de fora, nada contra o pessoal de fora, mas farinha pouca meu pirão primeiro. A gente tem aqui pessoas falando dessa questão, aliás, isso teve presente em todas as lives, né? Dessa falta de universidades próximas. O Vinícius Rolins fala, Tucumã, Orilândia, precisa de faculdade, queremos estudar pertinho de casa. Né? É uma questão que a gente vê que se expande muito mesmo para a questão. Mas vamos falar um pouco de saúde agora, né? Que também foi uma questão bem votada na nossa enquete. O Bené Nunes fala do Hospital Regional de Tucuruí, dizendo que está abandonado. E o Antônio Conceição fala que em Canaã até tem hospital, mas não tem médico especialista. Então, o Bené fala uma coisa muito verdadeira, que é a situação do Hospital Regional de Tucuruí. Esse hospital foi construído pela Eletronorte. Depois a Eletronorte transferiu para o Estado. E aí, lamentavelmente, prometeu-se hemodiálise, prometeu-se estruturas que pudessem reestruturar e garantir para não só Tucuruí, mas para toda a região do lago de Tucuruí, muitos benefícios, e lamentavelmente o que se vê é o hospital sem garantir qualidade do atendimento. E aí, juntando com a questão de Canaã, como o nome da pessoa que perguntou sobre Canaã? A de Canaã é Antônio Conceição. O Antônio. Este é um desafio do nosso Estado, é garantir especialidade médica, porque clínico geral é mais fácil de você encontrar, mas você tem que garantir o especialista em todas as regiões. Não pode ficar com a cultura de que a solução da saúde é arrumar uma ambulância, bota o paciente na ambulância e manda ele para outra região. Você lembra que nós conversamos aqui sobre o nosso bate-papo do Marajó? Quanta gente morre nos barcos quando saem das cidades do Marajó no rumo ou de Breves ou no rumo de Belém. Isso acontece também na região sul e sudeste do estado, acontece na região oeste. É fundamental que nós possamos ter parceria do governo federal, do governo estadual com os governos municipais para garantir a atenção básica, as ações preventivas de saúde para evitar que as pessoas fiquem doentes, mas é necessário que nós tenhamos as especialidades médicas. Essas especialidades são fundamentais e aí, se não é possível ter em toda a cidade, mas aí você tem que olhar o mapa e geograficamente construir polos de saúde que possam estar próximo. Se eu tenho uma cidade, eu vejo quais são os municípios que estão no entorno e eu aproximo para garantir o mais próximo possível todas as especialidades demandadas no perfil das estratégias de saúde daquela região. Isto é possível, experiências no Brasil todo em que se criaram policlínicas, em que essas policlínicas regionais, elas aproximam para o atendimento dos médicos especializados para consultas e exames, e a partir da consulta e do exame,
você manda para os hospitais regionais de acordo com a necessidade da continuidade do tratamento. Mas nestas policlínicas você estabiliza a condição de saúde e você permite que a pessoa esteja apta a chegar até os hospitais regionais e a partir daí, com o atendimento nos hospitais regionais, encontrar uma solução definitiva para o caso referido pela população. Bom, um dos itens que empatou lá em primeiro lugar, a gente não entrou nele ainda, é a questão da segurança. A questão da segurança ela vem sendo pontuada pelos paraenses de forma geral em todas essas lives. Mas essa região ela tem umas especificidades diferentes, né? Assim, eu acho que são, assim, se no Marajó você tinha a questão dos piratas, né? Dos ratos d'água, em Belém você tem a pistolagem, e aqui você tem essa questão mais de invasão de terra, né? Dessas áreas indígenas, das áreas de quilombo. Você tem o estado do Pará, por ser um estado que tem um território muito grande, ele acaba tendo particularidades no perfil da criminalidade. Então, a região metropolitana, claramente, nós estamos vivendo guerra urbana, em que a média são cerca de 12 assassinatos por dia na região metropolitana de Belém, mas o interior também está vivendo esta precariedade. Esta realidade do crime tomando conta das nossas cidades, hoje, lamentavelmente, já é uma realidade do grande centro urbano, das cidades médias e das cidades pequenas. Hoje, quem mora numa cidade pequena do estado não pode mais sair na porta, colocar a cadeira na calçada para conversar com o vizinho, para ver o movimento passar. Não pode, porque lamentavelmente estará correndo um sério risco de ser vítima da violência que toma conta de todos os centros urbanos. Mas nós temos um ingrediente nesta região, que é a área rural. E aí a área rural tem muita disputa de terra, tem muitos problemas de áreas ocupadas, conflitos agrários, e aí precisa com que se tenha uma estratégia, um olhar específico para este tipo de conflito. E aí olhar este tipo de conflito é poder fazer justiça social, mas garantir também o direito à propriedade. E aí buscar este equilíbrio entre o direito à terra para quem precisa de terra e o direito a ter a sua propriedade, aquele que legalmente está instalado na sua propriedade. E seja num conflito entre um particular em particular, e como também o conflito que acaba acontecendo com comunidades indígenas, com comunidades quilombolas, que tem um número considerável, principalmente em alguns municípios indígenas, por exemplo, São Félix do Xingu tem uma comunidade indígena de mais de 5 mil índios e que tem que ter um olhar, tem que ter uma atenção, tem que ter uma estratégia. A fórmula de segurança pública para a área urbana, para a estratégia de segurança pública, não pode ser a mesma para a área rural. E aí a presença do governo buscando dialogar e mediar os conflitos é fundamental. Bom, temos mais aqui, posso mandar um abraço? Fica à vontade. Só um minutinho. Deixa eu abrir aqui. Mandar um abraço para o Jean Galego, grande Jean Galego, lá de Itaituba, nosso apresentador de televisão lá da Rede TV, lá em Itaituba, está mandando um abraço. Nosso parceiro, sempre parceiro que eu digo porque eu sempre bato papo com ele nas redes sociais, sempre quando eu vou em Itaituba eu mato a saudade do Jean. Mandar um abraço ao Gilson Santos, de Eldorado dos Carajás, o Lucivaldo, de Curionópolis, o Jorge Elias, de Timboteua, mandar um abraço também para a Socorrinha, lá em Timboteua, ao Luciano de Paula, em Tucumã, ao Jim Jones, de Juruti, e também ao Osias Oliveira, da cidade de Parauapebas. Um abraço a todos, obrigado pela companhia. Vamos falar continuar? Um pouquinho de turismo agora? Na hora. Então, o Cosme dos Santos Pereira mandou uma mensagem aqui ainda agora, e o Rômulo Assunção. O Rômulo é de São Geraldo do Araguaia. Ele diz: temos uma riqueza, Serra das Andorinhas, nosso Rio Araguaia com nossas praias, precisamos de investimento do turismo. Então, essa região é linda, sabe? Essa região do Bico do Papagaio. Primeiro, essa região foi uma região histórica, porque foi onde aconteceu o conflito da guerrilha do Araguaia. Foi exatamente nesta região, entre o Pará e o Tocantins. Mas essa região, acho que já disse aqui, acho que foi até ontem, Ana, que eu falava sobre a beleza do Rio Araguaia. E essa época do ano
é algo assim fantástico, fantástico, fantástico. As águas baixam, a areia surge, as praias se formam e nós precisamos aproveitar dessa beleza natural. A beleza do rio Araguaia, a beleza do rio Tocantins também é extraordinária. Nós temos nesta região um relevo muito bonito e é uma região que tem seguramente um potencial turístico nessa relação da floresta, nessa relação dos rios, nessa relação da natureza com o homem. E a maior demonstração, o pessoal do Tocantins vem para o Pará para passar férias nesta região. Pessoal que vai para o Pontão, lá em Xinguara, por exemplo, que é fantástico, ou então Itaipava, lá em Pissarra, e tantas outras praias, se eu for aqui citar. Agora, qual é a estratégia turística para receber esse pessoal? Não tem. É apenas a vinda do turista de maneira espontânea, porque ele viu pela rede social, porque ele viu uma foto, porque um parente falou para ele que era bonito. Então falta uma estratégia para receber essas pessoas. E aí essa estratégia ela é municipal, estadual, com apoio e tem que convocar, claro, a Embratur, o Ministério do Turismo, para ajudar neste movimento, para estimular novos hotéis, para estimular a qualificação junto com o Sebrae para a mão de obra receptiva do micro, do pequeno empresário, para fazer com que efetivamente a visitação possa gerar oportunidade. Eu disse ontem e vou repetir hoje, quando um turista chega, ele consome num restaurante, ele consome na hospedagem de um hotel, ele vai na farmácia, ele vai na padaria, e isso tudo faz com que a economia possa crescer, possa se desenvolver. E num estado que tem, por exemplo, a riqueza mineral extraordinária, mas essa riqueza mineral ela é finita. Vai chegar um momento, daqui para as próximas gerações, em que as nossas riquezas minerais já não terão a mesma abundância que nós temos hoje. E aí nós temos que encontrar alternativas econômicas, e o turismo seguramente é uma destas alternativas econômicas para garantir que o Estado possa crescer, possa se desenvolver, e só tem crescimento e desenvolvimento se tiver emprego para as pessoas, porque senão nós vamos continuar no discurso, o Estado rico, mas o povo pobre. E o turismo tem essa vantagem, porque ele, para primeiro emprego, ele é excelente, muito importante. Porque ele exige muito pouco, claro. Baixa qualificação. Você pode começar como uma camareira de um hotel, né? Você pode começar, enfim, ajudando numa cozinha de um restaurante. Você consegue, assim, colocar as pessoas no mercado de trabalho. Mandar um abraço aqui, eu estou recebendo um WhatsApp do prefeito de São Miguel do Guamá, Antônio Leocádio, Antônio Doido, um abraço, está pedindo aqui para mandar um abraço para ele. Hoje a gente está assim com um movimento enorme, que muitas pessoas mandando 1000 perguntas, mas a gente já está aqui falando, já tem 1 hora. Acho que por hoje... Quando o papo é bom, passa rápido. Hoje a gente pode encerrar. Vamos lembrar só que a gente não vai ter o bate-papo de amanhã. O bate-papo de amanhã foi transferido para segunda-feira. Mesmo horário, 7h30. Mesmo horário, 7h30. Hoje foi bacana, hoje não teve falha nenhuma, tá ficando azeitado. Sim. Que pena que a gente teve esses problemas ontem, mas a gente vai refazer esse live, esse bate-papo para a região metropolitana. É importante a gente conversar com todo mundo, respeitando as pessoas e, acima de tudo, prestigiando você que me deu particularmente o privilégio da audiência, de você poder estar no seu Facebook acompanhando essa oportunidade de discussão, de conversa. Eu quero ouvir vocês seguramente desejam saber aquilo que eu penso sobre cada assunto, e acho que esse momento que nós estamos vivendo é muito importante que as pessoas possam dizer o que pensam. Sim. Isso é democracia, isso é liberdade de expressão, e é fundamental que eu estou muito feliz de poder estar aproveitando essa oportunidade, esse caminho através das redes sociais para poder falar com você por todo o estado do Pará, gente do Brasil inteiro. Ontem nós tivemos até gente de Lisboa que estava acompanhando a gente. Então é muito bacana poder aproveitar deste caminho das redes sociais, da tecnologia, para aproximar das pessoas. Então a gente já pede para vocês também, já podem deixando suas perguntas no evento, né? Ele foi adiado, ele não foi cancelado. Já vai deixando sua pergunta lá para o pessoal da região Nordeste. Então vamos lá. Então amanhã nós tínhamos a live da região Nordeste do estado. A live de amanhã está sendo transferida para segunda-feira, 7h30 da noite. E como nós tivemos problema ontem com o áudio
na live sobre a região metropolitana, na terça-feira da semana que vem, no mesmo horário, 7h30 da noite, você da região metropolitana, de todo o estado, de todo o Brasil, nós estaremos debatendo, discutindo e conversando novamente sobre a região metropolitana. Eu queria, nesse finalzinho, me permite, Ana, mandar um abraço para o Antônio Conceição, de Canaã dos Carajás, mandar um abraço também na Dil Luz, de Nova Ipixuna, o Leandro de Sá, de São Geraldo do Araguaia, o Alessandro Rodrigues, de Tucuruí, e a Ana Paula Aquino, de Rondon do Pará. Um abraço a todos, muito obrigado pela tua companhia, obrigado, Ana, pela sua companhia também. Agradeço, gente. Boa Um noite. grande prazer, Até a valeu. próxima. Obrigado, até segunda-feira.